O que é um chocolate tipo bis, se não o bis? Olá, tudo bem? Meu nome é Dani, ou Alika. Neste vídeo eu vou dar continuidade ao vídeo anterior, que eu falei sobre a história da Previdência no mundo, o que estava acontecendo para a gente ter que pensar na Previdência Social. E agora eu vou ficar no Brasil. Eu quero fazer de novo o alerta que eu não sou uma pessoa acadêmica. Se você for estudar para prestar um concurso público ou para um vestibular, vai para os livros, que assim, eu tô gravando esse vídeo exatamente porque eu tenho que ter uma forma de eu comunicar o que tá passando pela minha cabeça, mas o que tá passando pela minha cabeça, se tivesse passando muito pela cabeça dos outros, eu não precisaria estar fazendo esses vídeos. Então, vamos lá. Até porque eu estou fazendo esses vídeos para demonstrar que eu tenho capacidade mental para o cargo de agente previdenciário, que eu fui exonerada por incapacidade mental pelo esposo da minha chefe, ex-chefe, né? E então, tipo, nepotismo, contra a moralidade administrativa, mas enfim. Mas para dar uma ideia, porque eu fui considerada incapacidade mental, eu quero falar sobre sobre a previdência social, sobre o contexto no Brasil de uma maneira diferente e baseada pouquinho na espiritualidade e dizer ainda que existe sim vida após morte. Mas ainda bem que eu não estou sozinha, eu sei que muita gente estuda a doutrina espírita e felizmente, ah, alguns seres em vida anteriores, em encarnações anteriores, deixaram um legado de trabalhos que foram estudados e observados por muita gente, e e agora eu não preciso explicar tanto sobre a doutrina espírita. Bem, mas eu posso falar que o Allan Kardec, se vocês forem ver, a vida da família real foi em 1808. O Allan Kardec nasceu em 1804 e faleceu em 1869. O Livro dos Espíritos foi publicado em 1857. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero lembrar para vocês ali que eu mostrei a influência da Revolução Francesa, da invasão francesa do Napoleão Bonaparte, Portugal, para consequência a vinda da família real para aqui e a gente pudesse ter uma independência e proclamação da República mais boice, que eu vou falar posteriormente. Mas, além de tudo, o Brasil, a gente teve outra encarnação muito importante. É frequente as pessoas falarem que eu tenho mediunidade, mas eu não sei bem ainda, eu estou estudando, estou aprimorando, mas eu tenho uma certeza, eu não sou a reencarnação do Chico Xavier, porque ele morreu em 30 de 6 de 2002, então eu já era viva, eu nasci em 1991 e sim, eu tenho 33 anos. Outras pessoas vão falar que eu sou assim porque eu sou aquariana, mas veja bem, Chico Xavier era ariano. Tem muita gente que vai discordar da minha didática e eu acho isso super saudável. Só quero deixar um alerta que um dos nossos maiores influenciadores da doutrina espírita, principalmente aqui no Brasil e no mundo inteiro, é o Chico Xavier. Acredito que todo mundo já ouviu o nome do Chico Xavier. E eu quero dar o aviso que ele foi considerado herói da nossa pátria por nada mais, nada menos do que nosso ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Mas o que eu mais gosto na doutrina espírita é que, por exemplo, Chico Xavier, ele não é conhecido no mundo inteiro e principalmente no Brasil por conta da sua grande mediunidade. A gente tem vários grandes médiums por aí. O que faz o Chico Xavier ser tão importante para nós foram suas obras. E eu acho que é isso que eu mais gosto na doutrina espírita. Não importa o que você é
ou o que você foi, mas e sim o que você faz e fará de agora em diante. E para mim, a doutrina espírita é colocar o cristianismo, a obra de Jesus em prática. E, tipo, vá e não peque mais. Então, é por isso que eu não posso ser considerada uma pessoa acadêmica, principalmente no grau de evolução que a gente está, no momento atual que a gente está. A gente está em um período de transição, mas as minhas principais referências bibliográficas para fazer os meus vídeos são um dos principais livros do Chico Xavier, O Nosso Lar, que mostra como acontece a reencarnação para o nosso favorecimento, para a melhoria do nosso ser, e as provações, etc., e como funciona o mundo espiritual quando a gente acaba nos nossos encarne. E o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Huberto de Campos, que fala qual é o papel do Brasil para a gente conseguir fazer com que o mundo ande, ou que a Terra vá para o seu período de transição. Dando um exemplo, gente, a gente não é o país com a maior modernidade, a gente não tem o país com a maior indústria, também não somos o país mais feliz ainda, porque a gente é um dos países com maior taxa de ansiedade no mundo, porém, a gente é um país com muita riqueza natural, muita riqueza de amor, e eu tenho certeza que a gente pode, se a gente parar de ficar olhando e correndo atrás de ser um Trump da vida, ou sei lá, ou falar, vamos virar uma Venezuela. Não, a gente não vai virar Venezuela, não vamos virar Estados Unidos, não vamos virar Japão, nós vamos virar Brasil. Bom, para o vídeo não fica muito longo, para a gente entender como que a gente interpreta a nossa previdência social, como a gente vê a nossa previdência social hoje, eu vou começar pela vinda da família real para o Brasil. Como eu disse, né, quando a família real veio para o Brasil, o que já estava tendo já teve a Revolução Francesa, a Revolução Industrial na Inglaterra, que apoiou a vinda por causa do bloqueio continental ali do Napoleão. Tava tendo todo esse fuzuê, mas a vinda da família real do Brasil foi muito importante para a nossa independência e nossa república, até porque uma das primeiras coisas que aconteceu com a vinda da família real foi a abertura dos portos. Ou seja, desde o descobrimento do Brasil até a vinda da família real, o Brasil só podia comercializar com Portugal. É óbvio que havia os contrabandos, etc., mas, de fato, Brasil e metrópole, colônia e metrópole. Mas aí, com a invasão do Napoleão para francesas e a vinda da família real, houve a abertura dos portos, principalmente porque Portugal ele começou a ter uma submissão, entre aspas, com a Inglaterra, porque ele dependia muito da Inglaterra para defender suas colônias e etc. Então, na verdade, a abertura das nações amigas foi a abertura ao comércio à Inglaterra. Mas para você ver como funcionam as coisas, a rainha Dona Maria I, né, ali em Portugal, ela emitiu um alvará de proibição de fábricas e manufaturas no Brasil, tentando coibir a industrialização no Brasil, porque ela via isso como uma possibilidade das pessoas deixarem de extrair os minérios, o açúcar e etc., ameaçando a metrópole, a exploração da colônia pela metrópole. Então, ela fez esse veto, e esse veto, essa proibição, só foi revogada com a vinda da família real em 1808. Ou seja, para você ver como família, deixar o poder em família, pode muito definir a economia das pessoas, né? Pelo interesse da família, não onde o interesse da família vai, o boi vai atrás. Mas para você ver como o Brasil é gigante pela própria natureza, a verdade é que a família real não queria voltar para Portugal. Eles gostaram do Brasil. Quem não ia gostar do Brasil? Olha só que país lindo, maravilhoso, né? Mesmo com a queda do Napoleão Bonaparte definitiva em 1815,
a família real continuou no Brasil. E tanto que a capital, que foi declarada no Rio de Janeiro com a vinda da família real, continuou sendo a capital no Rio de Janeiro. Ou seja, é, Portugal meio que perdeu a sua colônia. Olha que coisa engraçada, né? Com a vida da família real, ou seja, Rio de Janeiro já foi capital de Portugal. E Dom João queria tanto se consolidar aqui no Brasil que quando ele revogou a proibição da Dona Maria I de manufaturas aqui no Brasil, ele também criou umas leis para incentivar a industrialização no Brasil. Só que acabaram sendo lei motos, porque com os acordos comerciais com a Inglaterra e a industrialização da Inglaterra, importar produtos ali da Inglaterra era muito mais barato e com muito mais qualidade. Então, mesmo com umas leis que Dom João pretendia incentivar a industrialização nessa época não ocorreu. É claro que os portugueses ali de Portugal não ficaram nada felizes com isso, né? E então, em 24 de 8 de 1820, aconteceu o movimento militar Revolução Liberal do Porto, ali em Portugal, que exigia a volta imediata do Dom João VI, o fim da monarquia absolutista e a volta do Brasil como colônia consequentemente, do comércio submetido à metrópole de Portugal. Eles conseguiram que o Dom João voltasse, que ele voltou com medo de perder o reinado, né? E também conseguiram o fim do absolutismo em Portugal. Criou-se a primeira Constituição portuguesa. Mas eles não conseguiram fazer com que o Brasil voltasse a ser uma colônia. Aí, como todo mundo sabe, Dom João e uns integrantes da família e dos funcionários portugueses voltaram para Portugal, e aí a corte portuguesa queria que Dom Pedro também voltasse, né? Porque Dom João deixou ele como príncipe regente no Brasil. Só que os brasileiros, com medo de perder as liberdades conquistadas, né, com a vida da família real, reuniram umas 8.000 assinaturas para que pedir para Dom Pedro ficar. Aí o Dom Pedro anuncia: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. Bem, ainda bem que Dom Pedro tinha nessa época uns 23, 24 anos, porque, né? É que a atitude do Dom Pedro desagradou muita gente. Os portugueses chamavam ele de rapazinho. Dom Pedro, de fato, tinha um temperamento bem forte e um comportamento bem duvidoso, como ele traía publicamente a Maria Leopoldina, que depois eu vou falar que o papel importante que ela teve pela nossa independência. Mas, cara, imagine só se ele fosse criança. Era bem comum colocar crianças para assumir o reinado, né? Mas assim, véi, naquela época, dada todas as circunstâncias, né? Tipo, não seria muito fácil dar um golpe da maioridade como deram com Dom Pedro II, né? Mas vamos lá, continuando. Pra você ver, né, como título de princesa não é sinal de título de felicidade. Maria Leopoldina sofreu muitos abusos do Dom Pedro. Inclusive, tem teorias que falam, mas que médicos legistas já falaram que não, ela não morreu em decorrência de agressão Dom Pedro. Não quer dizer que ela nunca foi agredida por Dom Pedro I, mas ela tinha cartas, etc., tal, que dava suspeita que o aborto que provocou a morte da Maria Leopoldina e a infecção tal foi causa de uma agressão por parte de Dom Pedro I. Mas vamos lá, ela era traída publicamente, ela sofreu bastante abusos do Dom Pedro, psicológico, etc., tal, mas assim, ela tinha um dever a cumprir na sua vida, porque ela era princesa e na família dela as mulheres eram educadas para assumir o compromisso de se casar e criar alianças políticas e gerar herdeiros.
Tanto que, para você ter ideia do quão importante era a família da Maria Leopoldina, que as pessoas não sei por que elas não falam, mas ela não era uma Zezinha ninguém, ela era tipo, vinha de uma casa de Habsburgo que ficou por muito tempo na coroa do Império Romano Austríaco. Mas para você ver como as coisas meio que se interligam, né? A Maria Leopoldina, a sua tia-avó era nada mais e nada menos que a Maria Antonieta. Tem vários filmes da Maria Antonieta, inclusive um deles é interpretado pela atriz que fez a Mary Jane no Homem-Aranha. E, véi, o que tem de interessante na Maria Antonieta? Fora que ela era bem festeira, e os gatos, e a personalidade que é bem explorada nos filmes, ela se casou com Luís XVI de França, e foi um casamento extremamente político, que para estreitar as relações que não eram nada boas com a França. Na época da Revolução Francesa, o Luís XVI de França foi decapitado. E foi o único rei da história da França a ser decapitado, e logo depois a Maria Antonieta, meses depois, também foi decapitada. Então imagina, Maria Leopoldina tinha essa imagem da tia-avó. E para você ver como é tão político, assim, com a situação delas de não poderem escolher com quem se casar, e como elas eram feitas para isso, a irmã mais velha da Maria Leopoldina, ela se casou com nada mais, nada menos que o Napoleão Bonaparte, que, em tese, teve um papel na decapitação da sua tia-avó na Revolução Francesa. E, tipo, véi, pra você ver, né, como, tipo, politicagem, no final, tem que ultrapassa várias coisas, né? Não é uma coisa tão simples pra gente ficar resumido em fazer petista, você não sei o quê. Então, Maria Leopoldina era uma pessoa letrada, poliglota, e apesar das constantes humilhações que Dom Pedro I fazia ela passar, ela se agarrou no papel de imperatriz do Brasil. E aproveitando de uma viagem que o Dom Pedro I foi para São Paulo resolver uns bagulhos, ela ficou e conversou com José Bonifácio e uma comissão de ministros, sei lá, e eles falaram, cara, é melhor a gente declarar a independência. E foi então que eles fizeram uma carta de recomendação para o Brasil ser independente e enviaram para Dom Pedro I. Ou seja, a independência teve uma grande influência de Maria Leopoldina. E aí eu volto a fazer o alerta. Se você estiver estudando para concurso público ou para vestibular, essas coisas, não leva o que eu tô falando em consideração. Se firma nos livros, porque assim, a história tem várias maneiras de ser contada, e eu estou contando da maneira que eu estou contando. E, tipo, a gente tem aquele grito, né, que a gente atribui erroneamente como uma coisa heróica a Dom Pedro I, independência ou morte! Mas, na verdade, tipo, pra mim, esse grito de independência ou morte nada mais é do que aquele quadro lá, todo esplendoso ali, que tá exposto no Museu do Ipiranga. Tipo, velho, não foi nada daquilo, sabe? Na verdade, o Dom Pedro I só ratificou a decisão que Leopoldina teve com os ministros lá. E, velho, ele deu um grito ali nas margens em um jumentinho, tipo. Porque ele recebeu essa carta da Maria Leopoldina falando: Pedro, o Brasil será em vossas mãos um grande país. O Brasil vos quer para seu monarca. Com vosso apoio ou sem o vosso apoio, ele fará sua separação. O pomo está maduro, colhe-o já, se não apodrece.
Então, tipo, velho, quando a gente pensa no grito independência ou morte, a gente pensa que os brasileiros iam lutar com Portugal ou até com os portugueses até se tornarem independentes até a morte, mas na verdade foi mais, acho que uma independência ou morte dos próprios monarcas, ou eles que declaravam a independência ou eles. O fato é que o Brasil se tornou independente de Portugal e, e se tornou uma monarquia constitucional. E a primeira Constituição do Brasil foi em 1824. Mas assim, a gente tem que lembrar que a gente estava naquela época em que estava tendo várias revoluções na Europa, em todos os cantos, falando sobre liberdade, fraternidade, igualdade e propriedade privada. E como foi que a família real chegou aqui no Brasil? Eles chegaram aqui e colocaram o PR nas portas dos estabelecimentos que eles acharam dignos da família real. O que seria, tipo, significa príncipe regente, que é o Dom João, que na época, né? Mas as pessoas acunhavam, tipo, põe assim na rua. Ou seja, a família real meio que chegou aqui com os portugueses, ministros, toda a estrutura lá e começou a ocupar o seu espaço aqui no Rio de Janeiro, que teve a vantagem, assim, de trazer toda uma cultura, o desenvolvimento com a abertura do portos, de atrair imigrantes, etc. Tal. Só que é, já os brasileiros letrados que também estudavam em Coimbra e etc, estavam sendo influenciados por essas ideias, né? E imagine só, o Dom Pedro, ele fez sim uma constituição, ele falava assim, legal, liberais, só que assim, poder morador total dele. Ele, tipo, ele tinha um caráter absolutista, né? Na sua maneira de governar. Então, o caráter autoritário do Dom Pedro desagradou muito, muito, muito os brasileiros. E eu acho que se ele tivesse tratado melhor a Maria Leopoldina, ela não teria morrido do jeito que ela morreu, que por causa de infecção, porque assim, apesar dos médicos falarem que não foi decorrência de uma violência física do Dom Pedro, cara, por experiência própria, eu nunca tinha ficado tão doente quando eu fiquei durante o SBC Prep com o estresse todo. Eu peguei várias infecções, minha imunidade ficou super baixa. Então, assim, a Maria Leopoldina ter morrido em 1826, para mim foi uma grande tragédia para o Dom Pedro I, porque a reputação de Dom Pedro I era tão ruim, que ele teve até dificuldade de conseguir uma segunda esposa. Ele mandou lá o sei lá quem procurar uma segunda esposa, e eu acho que ele teve umas 8 rejeições. Ele queria, obviamente, ele falou, eu quero uma garota bonita, culta e de boa família. Bem, depois de 8 rejeições, ele meio que falou, eu quero uma garota bonita. E aí ele se casou com a Amélia de... Esse segundo nome vai superar minha falta de dicção perfeita. Mas enfim, essa Amélia de não sei o que, ela tinha 17 anos quando ela se casou. E ela era, de fato, realmente muito bonita. Uma coisa que foi realmente verificado antes de se consolidar o casamento. E apesar da pouca idade dela, ela deixou bem claro, não vou tolerar o mesmo casinho que eu já tinha com a dona Leopoldina. Então ela deu chega para lá na Marquesa de Santos, que teve que ser banida da convivência com Dom Pedro I. Mas assim, ao mesmo tempo, a dona Amélia, ela veio também com a educação para ser uma imperatriz, né? E ela realmente fez várias obras caridosas e segundo fala as histórias, ela tinha uma boa influência pelas pessoas ao seu redor, inclusive os seus enteados. É,
o Dom Pedro II logo começou a chamar ela de mamãe, como uma figura materna, e ele conservou um bom relacionamento com ela e com a única filha da Dona Amélia que ela teve, até o falecimento. Inclusive, o Dom Pedro II, assim que ele conseguiu se tornar o imperador de fato, e com a maioridade, ele reconheceu a Dona Amélia como parte da família real do Brasil, coisa que foi negada pela regência enquanto ele era menor de idade. Aí fica a pergunta, né? Quem foi mais feliz? A Dona Leopoldina, que morreu com seu título de Imperatriz do Brasil, ou a Dona Amélia, que não só perdeu logo seu título de Imperatriz do Brasil, mas como também perdeu seu marido logo depois, em 1834, e, tipo, desde então, ela não se casou de novo, então ela ficou viúva pro resto da sua vida, mas ao mesmo tempo viveu até 60 anos com relacionamentos fraternais com todo mundo. Por outro lado, Dom Pedro I, ou Dom Pedro IV de Portugal, meu, olha o perigo que é quando o poder sobe a sua cabeça. Bem, como eu falei, em 1826, o seu pai, Dom João VI, morreu lá em Portugal, e ele deixou. Ele já tinha suspeita de que ia morrer, tava uns conflitos, e hoje sabe que ele foi morto envenenado. Mas, enfim, ele deixou a sua filha, Isabel, como regência, até o Dom Pedro IV assumir o reinado. Então, por um breve período, Dom Pedro foi Dom Pedro I do Brasil e Dom Pedro IV de Portugal. Eles tinham a intenção de unificar os reinos. Só que assim, olha que ideia de jirico que ele teve. Que ideia de jirico. Os portugueses, obviamente, queriam que Dom Pedro voltasse para Portugal. E também, tipo, velho, ele falou assim: cara, eu não vou voltar, não. Eu vou mandar minha filha para assumir a regência. E aí ela só assume a regência, mas não se preocupa, não. Eu sei que tem uma oposição querendo que o Miguel, meu irmão mais novo, assuma o controle, mas não se preocupa, não, que a gente casa ele com a minha filha. A filha dele tinha 7 anos. E olha quando uma pessoa se acha assim, de uma extrema. Que todo mundo vai, tipo, fazer a sua vontade, ele até conversou com o Papa para autorizar o casamento do seu irmão com a sua sobrinha, sua filha, de 7 anos. E, de fato, o Papa autorizou o Miguel, o irmão mais novo do Dom Pedro, a se casar com a Dona Maria II, a filha de Dom Pedro. Só que, assim, Dom Miguel parou para pensar assim e falou: acho que não, viu? Eu acho que ao invés de me casar com a minha sobrinha, eu vou assumir a coroa. Afinal, eu tenho já 20 e tantos anos e ela tem 7 anos, véi! Que ideia de jirico! E Dom Pedro I ficou ressentido, né, com o seu irmão usurpando a coroa portuguesa. Só que ele continua no Brasil. Mas Dom Pedro era, tipo, um político tão bom, que ele teve que abdicar o trono no dia 7 de abril de 1831, depois de um evento que foi o estupim, que chama a Noite das Garrafadas. O que foi a Noite das Garrafadas? Foi uma festa que os portugueses resolveram dar pro Dom Pedro para animá-lo, porque ele estava sendo muito desprezado, tinha voltado de uma viagem em Minas Gerais, e aí, quando ele passou, o pessoal recebeu fechando as portas, assim, na cara dele, assim, não querendo receber. E aí, quando ele chegou aqui, os portugueses decidiram fazer essa festança, e a rivalidade com esses portugueses, com os brasileiros, estava, tipo, numa situação tão crítica que, no fim, essa festa
foi tida como provocação pelos brasileiros. Os brasileiros foram protestar, e aí os portugueses receberam os brasileiros jogando garrafas neles, e aí começou partiu para uma briga, tipo, de Corinthians versus Palmeiras em final de Copa, e começou a ter um quebra-pau com garrafas, pedras e paus. E aí, tipo, mas assim, dentre os brasileiros, tinha os oficiais. Dom Pedro, depois que esse episódio, ele falou: vamos chamar Forças Armadas, etc. Tal. Só que assim, as Forças Armadas falaram: não. Ou seja, Dom Pedro realmente não teve outra opção além de abdicar o trono. E ele abdica o trono para o seu filho, que na época tinha 5 anos. Cara, depois de Dom Pedro abdicar 2 coroas em favor de 2 crianças, ele ainda volta para Portugal e entra em guerra civil com seu próprio irmão para recuperar a coroa em favor da sua filha. E para você ver como Deus é misericordioso e não punitivo, antes de Dom Pedro, assim que ele conseguiu derrotar seu próprio irmão e de devolver a coroa para sua filha, antes dele ter a ideia de cogitar a hipótese dele pegar a coroa da sua própria filha, ele morreu meses depois de tuberculose, no dia 24 de nove de 1834. E sua filha, a Maria II Rainha, ela na coroa, ela continuou até a sua morte e passou para o seu filho. Ou seja, eu acho que nesse rolê todo, a gente teve muita mais sorte com as mulheres, só que a gente fala muito menos sobre isso. E tipo, velho, Dom Pedro, eu tenho o título de irmão mais velho. Poxa, velho, você deixa para 2 crianças, 2 coroas, velho. Tá, mas o que tem a ver todo esse rolê de família com a nossa previdência social? A questão é que não adianta eu falar sobre leis, não adianta sobre eu falar direito administrativo, direito previdenciário, ou sobre as irregularidades que aconteceram se a gente não mudar nossos costumes. Porque lei a gente tem, o que a gente não tem é o costume de respeitar as leis. Então, para a gente ter esse costume, a gente tem que modificar nossas crenças. Porque eu acho que a maior dificuldade que eu enfrentei não foram as pessoas que tentaram me derrubar por conta porque por conta de eu querer fazer as coisas certas, e isso obviamente atrapalharia os planos das pessoas que fazem coisa errada. O mais difícil para mim foi superar a quantidade de pessoas que me disseram: Dani, as coisas são assim, não tem jeito, a gente precisa mudar essa crença. E isso não é só possível, como vai acontecer. E agora vem a parte da espiritualidade. Eu não tenho como explicar tudo que eu estou fazendo, tudo que eu farei, sem falar da minha parte espiritual, da doutrina espírita. No livro do Kardec, que foi esse daqui, Codificação, esse livro antiguinho eu ganhei, depois eu falo como eu ganhei num momento bem difícil da minha vida, e tem uma história bem legal. A primeira pergunta que o Kardec faz na Codificações com o Espírito da Verdade, ele não pergunta quem é Deus, ele pergunta o que é Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E eu acho que essa pandemia nos ajudou a resgatar a ideia inata que a gente tem de Deus e fortalecer-nos para a gente vivenciar o que vem para agora. Como eu disse, a gente está em uma fase de transição. E a fase de transição não é para que como se a gente ficar à deriva das coisas. Não, a gente tem um papel. Cada um de nós tem um papel nessa fase de transição. Bem, esse vídeo eu não sei em que contexto foi feito, em que data exata aconteceu, mas esse vídeo foi publicado pelo então professor Luiz Roberto Barroso,
no dia 20 de agosto de 2012. Ou seja, em 2012, ele faz essa sustentação oral falando contra o nepotismo na administração pública do Poder Judiciário. Ou seja, olha a legenda, STF julga a constitucionalidade de resolução contra nepotismo no Judiciário. Gente, em 2012. Eu sei que, por exemplo, o Marcelo e a Juliana, eles estão casados há muito tempo. Eles têm um filho que deve ter uns 10 anos agora. Mas eu sei que o nepotismo lá era no SBC Prev ou no município de São Bernardo, questão de casamentos, né, entre servidores públicos e essas trocas de favores, é costume, sabe? Bem, eu não vou falar muito do Marcelo, porque assim, eu conheci ele numa situação bem difícil, né? Que estava tendo todos esses conflitos no SBC Prev e no último ano, principalmente. Então, eu prefiro deixar para outras pessoas que conhecem o trabalho dele há muito tempo, porque o trabalho que ele apresentou nessa situação difícil foi de uma pessoa extremamente orgulhosa e vaidosa e muito parecido com o Dom Pedro I. Então, se eu estiver enganada, eu prefiro que outras pessoas possam falar do trabalho dele. Espero que, depois que eu sair e que falei expus todas essas irregularidades, ele tenha feito alguma coisa de bom, bem para as pessoas, para mudar esse legado que ele provavelmente deixaria, né? Mas eu vou falar mais da Juliana, seguindo a minha linha de raciocínio. Bom, por que eu quero falar com a Juliana? Porque eu tive um contato muito mais próximo com ela, porque ela foi minha chefe direta no meu primeiro ano. E assim, eu deixei claro que ela não é uma má pessoa no meu estágio probatório. E é por isso que eu decidi falar sobre os costumes das mulheres, né? Porque a gente sabe que a gente vive numa sociedade machista, a gente está mudando nossos costumes, as nossas crenças, e só que a gente tem que entender que ela é de uma geração passada. E assim, 2012, o Roberto Barroso estava fazendo, no meio de cri-cri-cri, um discurso contra o nepotismo no Poder Judiciário. Ou seja, tem nepotismo também na administração pública do Poder Judiciário. Então, quando você entra com uma ação no Poder Judiciário, o que você está buscando? Justiça. Mas se eu entrar com essa ação no judiciário, eu não vou conseguir justiça, porque a justiça não está nas mãos desse poder judiciário. A justiça está nas mãos de cada um de nós. Eu vejo essa oportunidade dessa reforma previdenciária que foi, tipo, umas coisas muito absurdas, de finalmente a gente poder fazer outra reforma previdenciária, mas não só uma reforma previdenciária, mas uma reforma das nossas crenças e no nosso costume, para finalmente a gente realmente valorizar os nossos princípios administrativos, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que estão totalmente de acordo com o liberalismo, que é a gente valorizar a igualdade, a fraternidade e a liberdade. E olha só que bacana, né? O Allan Kardec, como eu disse, ele nasceu um pouco antes da vinda da família real do Brasil, mas ele faleceu só em 1869, lá com 64 anos. Isso quer dizer que ele viu a família real vindo para o Brasil, viu o Dom João VI voltando para Portugal, viu a morte do Dom João VI, viu a independência do Brasil, viu o Dom Pedro I tendo que abdicar o trono, viu ele entrando em guerra com o seu próprio irmão e viu o reinado do Dom Pedro II aqui no Brasil, e ele venceu tudo isso. Mas a codificação do Livro do Espírito ele publicou em 18 de 4 de 1857. Então, desde de 1857 até 1869 foi o que? Uns 13 anos divulgando a doutrina espírita. E esses
esses anos que ele começou com 52 e para até os 69 anos, deixou esse legado enorme pra gente que tá nos influenciando a fazer todo esse rolê agora. É muito de perguntar, que influência você quer deixar pro mundo, sabe? E olha que interessante, né? Desses três valores da liberdade, fraternidade e igualdade, qual que você valoriza mais? Pensando assim, num contexto do meu rolê, em que eu queria que fosse julgada não pelo marido e pela esposa e que eu tivesse igualdade entre as pessoas que me julgaram, e considerando que eu tenho tenho esse perfil, né, de gostar de fazer trilhas, andar de moto e etc, bicicleta. Eu gosto muito da liberdade. Mas olha só o que Kardec fala sobre a fraternidade. Considerada do ponto de vista da sua importância para a realização da felicidade social, a fraternidade está na primeira linha, é a base. Sem ela não poderiam existir a igualdade nem a liberdade séria. A igualdade decorre da fraternidade e a liberdade é consequência das duas outras. E olha o que Kardec fala sobre a fraternidade. A fraternidade, na rigorosa acepção do termo, resume todos os deveres dos homens uns para com os outros. Significa devotamento, abnegação, tolerância, benevolência, indulgência. É, por excelência, a caridade evangélica e a aplicação da máxima, proceder para com os outros como queríamos que os outros procedessem para conosco. O oposto do egoísmo, a fraternidade diz: um por todos e todos por um. E aí que tá, tipo, aí vem a minha fé inabalável na doutrina espírita. Porque assim, se a gente entende que a gente é mais do que tudo espíritos e que a gente reencarna quantas vezes for necessário para o nosso progresso, e que isso significa que um dia a gente foi tão perverso quanto outras pessoas que a gente pode falar, tipo, mas que depois de reencarnações a gente e provações e superar provações a gente se tornou espíritos melhores, e a gente está aqui para se tornar espíritos melhores também. A gente para de pensar só nesta vida, sabe? E assim, eu tenho muita ciência do que está em minhas mãos, eu não estou defendendo o Marcelo, a Juliana ou a Raquel, mas eu espero muito que as pessoas possam ver com compaixão e entenda, se a gente vê as coisas de com uma com uma oportunidade para o progresso da nossa sociedade, a gente fica parando de querer de atacar pedra e falar: tá falando de tal, precisa ser preso. Mas assim, essas pessoas não estão nem se importando com a questão da prisão, porque sabe que vai ser uma prisão domiciliar, tipo, vai ser uma prisão temporária aqui nesse plano terrestre, aqui nessa vida. Só que assim, elas estão mais preocupadas porque, embora, por exemplo, a pena de demissão da Raquel prescreve em 5 anos, então eu tenho que me atentar a isso, é imprescritível qualquer necessidade de restituir o prejuízo ao erário. Então, se a Marcelo, a Juliana, ou eu, ou a Raquel causamos prejuízo ao erário, isso é imprescritível. Imagine só quantas pessoas aqui no Brasil precisa restituir ao erário. Isso é imprescritível. E se você acredita em um Deus soberanamente justo e bom, saiba que qualquer instituição que você tem que fazer à sociedade, ela não vai prescrever nesta vida.
ela é imprescritível. Isso não é uma punição, isso é para o nosso próprio melhoramento, porque assim, a gente tem que colher o que a gente planta, né? E assim, eu não sei o que vai acontecer comigo, mas eu tenho. Depois eu vou falar sobre os meus transtornos mentais, que sim, eu tenho transtornos mentais, eu apresentei, assim, umas crises de ansiedade muito severas ali no SBC Prev, mas eu tenho certeza que eu sou muito mais uma pessoa, uma pedrinha, fui muito mais exonerada por ser uma pedra no sapato do conservadorismo do que propriamente incapaz mentalmente para o meu cargo de agente previdenciário. Imagine então, tipo, velho, eu chegando com todo, que eu não vou chegar de mãos vazias, pro Luiz Roberto Barroso, que fez aquela oratória contra o nepotismo no judiciário, com todo esse rolê que aconteceu com a Previdência Social do município de São Bernardo, com a reforma previdenciária, que também viola alguns princípios administrativos, com, com, com o prefeito Morando também, que violou várias vezes os princípios administrativos da administração pública. Imagine eu chegando com esse rolê para o ministro Luiz Roberto Barroso. Ou seja, tipo, velho, ele hoje é o presidente do Supremo Tribunal Federal do Brasil, então eu nem sei se eu preciso gravar o vídeo que ele postou, porque para ele falar que eu não falei nada disso, porque, mano, vai dar um trabalho para ele grande, grande. Mas é aí que eu espero, que eu sou pé no saco, só incomodo as pessoas quando isso vai trazer um bem muito, muito maior, um resultado muito, muito grande para todo mundo. Inclusive para trazer um resultado positivo para Raquel, Juliana e Marcelo. Porque, assim, entendendo a doutrina espírita, a gente entende que a gente não caiu no SPC Prev na época da pandemia e etc e tal, por coincidência. A gente tem um motivo, a gente tem uma realização para realizar. E se a gente conseguir vencer essa situação toda com fraternidade, eu tenho certeza que a gente vai trazer um bom progresso para a humanidade, porque mesmo um grão de areia tem um objetivo na obra divina de Deus. Esse vídeo ficou muito grande, e então. E eu quero muito falar sobre o Dom Pedro II, assim, eu sou meio fãzinha do Dom Pedro II. Mas assim, um spoiler, mesmo ele tendo ficado no Brasil na situação caótica que estava, tendo passado pela Primavera dos Povos de 1848, ele reinou o Brasil durante 58 anos. E ele não só reinou o Brasil, ele também deixou o reinado de uma forma muito bacana. Ele ter saído do Brasil à pressa, né, depois dele ter sido banido, e é muito engraçado o fato dele ter sido banido, porque a pessoa que tentou assassinar ele poderia ter banido, mas ele não baniu. Mas enfim, antes disso, ele e a princesa Isabel aboliram a escravidão, e depois falaram tchau! E eu sei que parece, tipo, não tem nada a ver eu ficar falando sobre Dom Pedro, Dom João, Dom Pedro I, II, Revolução Industrial, Revolução Francesa e etc e tal. Mas, gente, olha só, como a gente tem a noção de tempo, às vezes não fica muito claro na nossa mente, né? Getúlio Vargas, que foi quem organizou nossa CLT e nossa Previdência Social, ele nasceu em 1882, ou seja, na época que ele nasceu, ainda era monarquia. Não só monarquia, mas existia escravidão ainda no Brasil. Então, assim, eu espero muito que os meus sobrinhos, que são bem pequenos ainda, também percam a noção do tempo e, tipo, dei risada do fato de eu ter sido exonerada pelo esposo da minha chefe, etc e tal.
e como uma coisa muito distante, etc e tal, assim como eu dou risada do Dom Pedro I achar que ia dar certo casar sua filha de 7 anos com seu irmão mais novo, entende? Mas vamos lá, o próximo vídeo vai começar com Dom Pedro II para não correr o risco de ficar estendendo muito.